Pessoal, eu quero aproveitar agora também, antes de encerrar, porque o nosso tempo está quase chegando ao fim e eu não queria deixar de trazer para o nosso debate um assunto que é muito importante. Porque o IBAMA afirmou que a Petrobras pode apresentar uma pesquisa mais profunda para defender a exploração de petróleo ali na foz do Rio Amazonas. Agora, às 5h48 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. E aí, isso aí seria uma forma de juntar de novo o Ministério de Minas e Energia, de Silveira, com o Ministério do Meio Ambiente, de Marina Silva, que lá atrás deu aquele bololô lá envolvendo, então, a possível exploração da foz do Amazonas. Aí vem o Ministério de Minas e Energia e diz que convocou um grupo de estudo e de autoridades para analisar isso. E a gente está falando, opa, então tá todo mundo engrenado e entendido. Aí vem a ministra Marina Silva e fala assim, chegou convite nenhum para mim aqui, não. Não fui avisada de que eu vou participar disso, não. O que isso expõe, mais uma vez, sobre esse embate de ministérios, hein, Gustavo Segré? A Marina Silva está assim de sair, de novo. Isso porque, bom, se ela tiver um pouco de valor, de princípios. Se ela não está sendo convocada, a resposta é muito simples. O que ela vai aportar não é valioso ou de interesse do governo que armou esse grupo de estudos e tudo. O objetivo fica muito claro. Não interessa o que a Marina Silva diga. O governo quer atropelar esse ministério para fazer o que ele quer, que é a exploração de petróleo no foz do Amazonas. E para isso ele precisa de instrumentar alguns passos. Nesses passos não está a Marina Silva. Até agora, o lado bom é que ela mencionou, eu não fui convocada. E de alguma forma mostra que o governo, para esse ponto particular, como sabe que ela tem um pensamento diferente, está escanteando ela. Vamos ver quanto dura. Felipe Dávila, o que isso expõe sobre essas relações e sobre a possibilidade, então, de se avançar de alguma forma na foz do Rio Amazonas para a exploração de petróleo? Bom, isso põe duas coisas. Primeiro, o governo não tem nenhuma política, nem ambiental, nem energética. A única política que o governo tem hoje é aumentar a arrecadação. Então, o Lula sentou lá, chamou a turma e falou assim, pô, quando é que a gente pode arrecadar mesmo com esse negócio de exploração da foz aqui? Pô, isso aqui pode ser um novo pré-sal. São bilhões e bilhões de reais todos os anos. São mais de 70 bilhões de reais. Vai gerar mais de 350 mil empregos. Vai deixar os estados do norte ricos, porque vão receber um royalty de petróleo mais ou menos do tamanho lá do Rio de Janeiro, lá de Macaé e Campos. Aí ele vai falar assim, pô, esse negócio é bom, né? Por que é ruim? Então, assim, quando você não tem visão estratégica do que você quer para o país, você vive do pequeno varejo. E essa história da exploração é fantástico, vai dar mais dinheiro para o norte, vai gerar emprego, vai botar protagonismo a Petrobras, é uma maravilha. Ou seja, é um governo que continua à deriva sem saber o que fazer com a pauta energética e com a pauta ambiental. Piperno, eu quero saber de você se o governo realmente está meio perdido e batendo cabeça e se num comitê de conciliação, como que um comitê de conciliação já começa assim, cheio de farpas? Não, é claro que em relação à questão ambiental, o governo tem muitas questões a resolver. Uma delas, a da região amazônica, o desenvolvimento da região amazônica, o combate ao crime, e especialmente no combate ao crime, tem saído relativamente bem. Vai ter a COP... Opa, aliás, então eu vou te mandar mais matérias. Então, que metaverso você tá? No Agropó, por exemplo, foram presos mais dezenas e dezenas de traficantes e empresários que atuavam com a conivência dos políticos, principalmente de direita de lá. Mas fica para outro dia, porque está acabando o tempo. Há muitos. Agora, na questão energética, veja, há esse embate, claro, desde o primeiro dia. O IBAMA é realmente, digamos, o grande dique aí que está realmente segurando essa questão, o lado ambientalista. A Petrobras sabe que o pico do pré-sal vai se dar mais ou menos por volta de 2030 e depois a produção vai começar a cair. Então é claro que os olhos brilham, e principalmente porque Guiana e Suriname, que estão lá na vizinhança, já estão ganhando rios de dinheiro com petróleo. E a Petrobras sempre foi uma empresa que explorou petróleo com segurança. Ela não é uma empresa que tenha provocado crimes ambientais. Fala, Gani. Isso diz muito deste governo,
Por quê? Para ganhar a eleição, a Marina interessa. Vem cá, Marina, a gente se preocupa com o meio ambiente, vamos fazer aqui uma pauta ambiental. Aí a Marina é tratada como uma rainha para agradar principalmente aquela esquerda mais progressista. E aí agora, com as possibilidades, como o Dávila bem trouxe aqui, né, de ganhos com o petróleo, geração de emprego, colocar a Petrobras na vitrine, aí a Marina, ela é descartada. Aliás, eu acho que cabe a ela, a ministra Marina, a repensar a posição dela, porque, veja, primeiro, o ministério dela, o Piperno, já foi esvaziado. Segundo, olha só, eu nem fui comunicada, mais uma vez o governo bate cabeça, eu nem fui avisada. Então, cabe a Marina que já numa outra eleição, vocês lembram? Quando o ovo frito, né? O PT falou, olha, se a Marina ganhar, assumiu o ovo frito. Uma baita fake news, uma baita campanha difamatória. E ela se submete a isso. Então, acho que também cabe a Marina a repensar a sua trajetória e a sua relação com o governo e com o PT. Fala, Segré. Ela já saiu do governo PT anterior. Sim. Por causa de Belo Monte. Esqueceu. Foi Belo Monte. Esqueceu. Tem memória seletiva ou cegueira deliberada. Defesa que o governo PT fez da construção de Belo Monte. Então, e agora? E se ela tivesse um pouco de valores, ela deveria dizer, gente, de novo, eu não aprendi, peço desculpas, estou saindo, coloquem alguém que serva para o que vocês querem e não é uma questão de defesa do meio ambiente como eu, Marina, defendo. Você acha que Marina está encurralada desse jeito, Fábio Piper? Eu acho que é óbvio que as posições dela não são consensuais dentro do governo. Ela tem missões e um papel muito importante, e o fato de haver, hipoteticamente, exploração de petróleo na foz do Amazonas não significa que princípios ambientais tenham sido traídos desde que, por exemplo, o IBAMA deu aval. Sim. Ô, Piperno, o problema desse governo é que ele não entende que a questão ambiental tem a ver com ele precisa se reconciliar com o mercado. É o mercado com o meio ambiente que vai resolver. Por exemplo, o que o governo deveria ter feito no primeiro dia de governo? A Marina, aliás, devia ser só assumido o ministério se tivesse feito isso aqui. Desmatamento líquido zero até 2030. Hoje tem embargo de terra, tem foto de satélite. Isso ia acalmar toda a comunidade. A gente começa a organizar o mercado. Isso está melhorando muito. Mas não fez nada, o governo não assumiu uma única meta, foi para Belém, perdeu a oportunidade. Toda vez que o governo tem uma oportunidade para mostrar comprometimento com meta, ele corre. Aliás, o governo de esquerda odeia a meta, né, Piperno? O governo de esquerda odeia a meta, não gosta de ter meta. Não dobramos a meta. A Amazônia tem meta, e aliás o desmatamento, felizmente, não tem essa meta. Mas queimada está subindo, mas queimada está subindo. Mas não tá, Piperno, não teve, o governo não teve coragem de assumir publicamente aqui, o meu governo tem um compromisso de desmatamento líquido zero até 2030. Não fez nada, não assume meta. E aí, a coitada da Marina fica ali sem saber o que fazer. Entre a grande receita do pré-sal e não tem receita nenhuma desse lado, porque a gente não está organizando o mercado ambiental no Brasil. O Brasil, Evandro, é a maior superpotência ambiental do mundo. Nós temos capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo usando terra degradada, que não compete com água, replantando árvore. Cadê o governo se esforçando para fazer isso? Nada, porque o governo entende que o mercado é um mal necessário e, por isso, não consegue resolver a questão ambiental e transformá-la em renda para o povo brasileiro. Piperno, quero te ouvir sobre isso. Não, tem metas. Inclusive, quanto ao desmatamento, o trabalho tem sido árduo nesse sentido. Agora, de fato, Dávila, a questão da foz do Amazonas é uma questão relativamente nova, e eu confesso para você que eu duvido que o governo qualquer governo que fosse abriria a mão disso. Não vai abrir. Eu lamento pela ministra Marina, mas eu acho que ela vai perder essa queda de braço. Mas o governo erra ao ser hipócrita ao colocar isso no seu discurso e a descartar a Marina dessa maneira. Quando interessa, aí o discurso ambiental interessa. Quando interessa, aí mulher interessa, aí é o critério identitário. Na hora do vamos ver, na hora que a realidade se impõe, descarto. Gustavo Segré. Não, tem uma questão aí que o PT está sofrendo mesmo, porque ele não entende, de fato, como funciona o capitalismo. É sempre na canetada, sempre na colocação. E quando tem algum obstáculo, por exemplo, agora a Marina Silva, como resolve? Corre, afasta o obstáculo. Então, não inclui a Marina Silva dentro dessa questão da conciliação. Eu espero
ver os valores da ministra para mostrar que realmente ela está aí por competência e não para agradar ou para ocupar um cargo porque ela não precisa. Que foi, Piperno? Eu acho que vão acabar explorando petróleo lá e a direita vai mais uma vez, vai passar anos dizendo que outra vez o Lula foi um cara sortudo, porque apareceu o pré-sal na primeira vez. Dessa vez o cenário internacional é um pouquinho diferente, ele está tendo que lidar com crise, aliás, com a falta de popularidade que incomoda muito ele. 60%. Né? Um cidadão tão vaidoso como ele, um 7 de setembro sem povo. Agora, Dávila, o que a Marina Silva diz é que onde não há critério técnico, também não há conciliação. É verdade, mas ela tem razão nisso. E nesse caso, é possível falar isso já ou não? É justamente esse estudo que vai possibilitar. Por exemplo, uma coisa que Marina precisa entender, essa história de mercado, é fundamental o gás que nós temos do pré-sal para fazer a transição energética. O Brasil está fazendo uma transição energética super importante e as termoelétricas são muito importantes se a gás. Acabamos de ter um apagão. Por que você teve um apagão? Porque, graças a Deus, a energia renovável no Brasil está subindo. Nós já temos mais de uma Itaipu só em solar, Evandro. E aí tem mais eólica. Só que o problema é que essas energias são instáveis. E o que garante a estabilidade do sistema é você ter um gerador em casa, que nem você tem um gerador em casa quando falta luz. Esse gerador são as termoelétricas a gás. Então esse gás é fundamental para que nós tenhamos essa estabilidade do sistema. E isso não tem nada de incompatível com a pauta ambiental. Então a Marina também precisa entender a importância disso para a matriz energética do Brasil.